gente acredita que você faz uma base de modelagem no papel e quando ela vem para o corpo, ela já tem que estar pronta, certa? Mas a gente sempre precisa pensar que existem correções a serem feitas, principalmente quando a gente trabalha com base de modelagem sob medida. Os corpos são diferentes e as construções, elas dependem sempre da anatomia desse corpo para o qual a gente está desenvolvendo a modelagem. Então, toda base de modelagem desenvolvida sob medida precisa passar pelo processo de correção. E essa correção, ela tem que ser de acordo com o corpo da pessoa. Hoje eu vou te dar uma dica de como você fazer uma correção, por exemplo, para quem tem peito grande. Quando você faz o desenvolvimento de uma base de modelagem e ao invés dela ficar retinha na cintura, ela fica faltando tecido para chegar na cintura. Isso porque quando a gente faz as nossas medições, a gente faz a medição de alturas aqui, a gente não faz a consideração de quantidade de seio, justamente para que depois a gente possa fazer a correção de acordo com a base, individualmente, para cada corpo. Então, quando a gente faz a construção de uma base ou até de uma modelagem, a gente tem esse meio aqui, esse fio reto. E para construções de base, esse fio reto ele precisa ser respeitado. Ou seja, qualquer alteração que eu faça aqui, esse fio reto da parte central, ele tem que se manter alinhado o tempo todo. Depois que a gente faz a primeira correção de inserção aqui, de transferência de pence da parte da cava para a parte da lateral do busto, eu preciso também fazer a correção de comprimento dessa base. Não precisa necessariamente estar com a pence de busto aqui nessa região, tá? Pode estar com a pence de cava, sem ter feito transferência. Isso não vai interferir no resultado final desse tipo de correção. Então, vamos pensar juntos. Se eu tenho mais seio, eu preciso inserir volume aqui nessa região, que é justamente a região de seio, a região onde eu tenho volume, a região que levanta a minha peça e faz com que ela não fique alinhada. Então, eu preciso entender como fazer essa inserção de volume. No caso aqui, se eu fizer um corte nessa parte central, se eu fizer um corte aqui nessa parte central e colocar volume ali, colocar tecido aqui, olha só, a minha peça sai do eixo. Eu coloco tecido aqui na região de seio, mas eu deixo a minha peça completamente fora do eixo. Ela fica fora do fio. Então, a solução é a gente abrir essa parte da pence também e olha só, eu consigo inserir volume nesta região, consigo manter o meu fio da peça todo alinhado na mesma direção, porém eu acabo tendo um aumento aqui na minha pence. Então eu fico com uma pence um pouco mais profunda. Então, eu fico com uma pence mais profunda aqui, mas isso depois a gente pode organizar de outra forma. O importante é a gente entender que eu mantive esse fio aqui, então toda a parte central do meu molde, ele está correndo no fio estrutural da minha base. Eu fiz uma inserção de volume aqui para caber o volume de seio e esse volume ele pode ser mais ou menos, vai depender do quanto ficou faltando, né, para que a sua peça fique alinhada realmente na cintura. E a gente tem um acréscimo aqui
dessa pence na parte de baixo. Você consegue fazer uma correção de uma forma simples e consegue entender que toda a modelagem ela pode ser trabalhada, você pode cortar, você pode inserir volume, diminuir volume e fazendo os ajustes necessários de acordo com cada corpo. Então, se eu precisasse deixar a minha base um pouco mais curta também, isso também poderia fazer o contrário, né? Eu posso subir um pouquinho mais aqui também, elimino um pouco dessa pence e também essa pence ela acaba sumindo. Então, depois de fazer essas correções, é importante também que a gente recorte essa nova base de modelagem, passe para o tecido e prove para ver se essas correções foram suficientes. Eu costumo dizer que o trabalho de correção de base, ele é um trabalho minucioso, que precisa ser feito com calma, com carinho e principalmente estudado, para que a sua base de modelagem fique o mais correta possível no seu corpo e da forma que você mais gosta de vestir. Uma base de modelagem não precisa ser extremamente justa, grudada no corpo. Ela tem que ser uma base que corresponda não só ao seu corpo, mas à sua personalidade e à forma como você se sente bem. Por isso que a gente vai fazendo correções ao longo do desenvolvimento para que essas bases de modelagem fiquem cada vez melhores.